Boa tarde, amigos. Aqui fala Francisco Neto. Eu gostaria de fazer um vídeo tecendo poucos comentários de uma determinada aeronave, que para aqueles que me conhecem já até imaginam o qual seja, mas eu já vou dizer rapidinho. Então, só para a data não passar em branco. Hoje, 27 de maio, tá? Se fica registrado aqui que foi a data do voo inaugural do McDonnell F4, também conhecido como Phantom. Eu falo Phantom, tá? Phantom 2. A história dele é bastante interessante, pelo menos para mim, né? Pois foi um caso assim bem interessante de uma aeronave que foi projetada para uma coisa e ela só foi ser usada para aquela função já bem depois, uns 20 anos depois que ela tinha começado a trabalhar. Para quem não sabe, ela foi projetada para ser o interceptador da Marinha, para a Marinha Americana, né? E quando ela entrou em serviço, em 60, 62, por aí, que foram preparando o pessoal, os esquadrões todos, e em 65 ela entrou em combate no Vietnã, e ela acabou sendo utilizada de várias maneiras, tá? Inclusive como interceptador, né? E somente já meados dos anos 70, final dos anos 70, que ele, com o término do Vietnã, eles colocaram o Phantom para fazer interceptação. Um esquadrão bem famoso nisso era um esquadrão, se eu não me engano, o 57º Esquadrão de Interceptação, lá na Islândia. Tá? Bom, mas eu não quero falar muito sobre eu quero falar sobre a aeronave em si e as tremendas qualidades que ela tinha, tá? Supersônica, foi um dos primeiros a ter o tal do Super Cruise, que é você voar supersônico, nivelado, sem a necessidade do pós-combustor. Tá? Ele já fazia isso nos anos 50. Foi o primeiro a ter um sistema de radar a bordo que permitia a fazer a interceptação sem a necessidade do tal do GCI, né? Que é o controle de solo de interceptação. Uma estação de radar que ia dando as informações para ele interceptar o alvo e tal. O Phantom tinha essa capacidade. Não só isso, como também para solo também. Ele tinha capacidade de varredura de solo, traquear um alvo, essa coisa toda. Tá? Nessa primeira fase dele, surgiram cinco versões primárias dele, né? Que foi o F4B da Marinha, o F4C da Força Aérea, que era o B adaptado para a Marinha, para a Força Aérea, desculpa, e depois o F4D, que era o que eles chamaram do F4 para a Força Aérea, porque ele era o B e o C melhorado, mas com as especificações da Força Aérea Americana, tá? Por acaso essa versão foi a mais usada pela Força Aérea Americana no Vietnã, foi a que mais caiu e foi a que mais derrubou MiGs, foi a F4D. Aí nessa brincadeira o americano achou por bem ter um canhão, porque o que acontecia muitas vezes? Eles entravam em combate, tá? E às vezes chegava
a encaldar o MiG e os mísseis não funcionavam. Ou eles caíam, ou o motor não acendia, ou a cabeça do míssil lá não acoplava, e eles sentiam falta do canhão. Ele não tinha canhão. Aí a McDonnell, junto com a Força Aérea, desenvolveu o que eu considero o melhor dos Phantoms, que era o F-4E, porque tinha um canhão no nariz. Tá? E depois a Marinha, junto, nessa mesma época, usando essas mesmas melhorias, construiu o F-4J, que eu considero o melhor dos Phantoms usados pela Marinha. Tá? Foram 5.195 unidades construídas, foram 11 países que utilizaram o F-4, tá? Destes, a gente inclui o Japão e, através do grupo Mitsubishi, ao mesmo da televisão, o mesmo do carro, fizeram lá algo em torno de 150 unidades, lá no Japão. Tá? Um outro país, usuário do Phantom, que é bem exigente, foi o Reino Unido, a Inglaterra, que ele exigiu que a versão deles tivesse motor inglês, no caso o Rolls-Royce Spey. O radar também, um radar específico deles, o Ferrante, né? E não tinha canhão também, eles usavam um pod. Tinha um canhão que você botava embaixo da barriga dele ali, ou dois nas asas, depende do freguês, tá? Um outro operador bastante importante foi Israel. Tá? Israel foi um operador, usou o Phantom de 69 até 82, 84, mais ou menos. Tá? Ali em Israel ele participou da guerra do atrito, da atrição, Yom Kippur, a guerra do Vale do Bekaa e algumas outras operações contra alvos, né, tal. É preciso dizer que a primeira operação em Israel foi que durante essa guerra da atrição, a guerra da atrição foi uma guerra, dita guerra, ela começou logo no outro dia da Guerra dos 6 Dias e demorou até o dia 6 de outubro de 1973, quando começou a guerra do Yom Kippur. Tá? Então, vou dizer aqui para você, a guerra da atrição começou mais ou menos no dia 13 de junho de 67 e terminou 6 de outubro de 73. Tá? A guerra dos 6 dias começou, se não me engano, no dia 5 ou 6 de junho, né? Mais 7 dias dá 13. Então, vamos dizer isso aí. A primeira operação militar do Phantom com Israel foi o seguinte: eles fizeram um voo de penetração a baixa altura, 2 Phantom, né, um elemento, e foram até o Cairo, a baixa altura, e lá quebraram a barreira do som, subiram e voltaram para Israel. Quebraram todas as vidraças lá do Cairo nesse dia. Na guerra do Yom Kippur, por incrível que pareça, isso é dito por um especialista no assunto, o F-4 não conseguiu, isso eu falo, não conseguiu estabelecer superioridade aérea na guerra do Yom Kippur. Não conseguiu, por alguma razão. Eu já li alguma coisa e talvez isso tenha a ver com a doutrina de utilização inadequada dele, falta de algumas técnicas ou falta de algum tipo de apoio de solo. O fato é que não conseguiram, e a guerra do Yom Kippur ela é conhecida por vários nomes. Uma delas, um general israelense falou que foi a guerra que entortou as asas do avião, porque a quantidade de mísseis antiaéreos, né, os SAMs, SA-2, essa coisa toda, causaram muitos estragos nos aviões. E não foi só contra o Phantom, foi o Mirage e tudo mais. Tá? Bom, depois já falei sobre o Japão. Em 79,
O Egito fez um acordo de paz lá participaram o Anwar Sadat, Menachem Begin e o Jimmy Carter lá em Camp David. Fizeram um acordo de paz e tal, Israel devolveu o Sinai, essa coisa toda, e o Anwar Sadat pediu mais coisas. Entre elas, ele queria ter o F-4. E ele ganhou de presente, aspas, né? O F-4. O Egito operou o F-4 no mesmo período que Israel. Tem o Irã, né? Uma história bastante curiosa, porque o Irã, acabei esquecendo de escrever lá no artigo, o Irã, naquela altura, era aliado dos Estados Unidos. Shah Reza Pahlavi, que era piloto, graduado na Força Aérea Americana, eles, na época, pegaram, no início dos anos 70, né? Eles pegaram os F-4, foi um grande operador do F-4, inclusive participando da guerra Irã-Iraque, 8 anos de guerra, o Phantom estava lá metido nos combates, né? A Austrália, ela operou por um período, porque ela tinha comprado o F-111, e eles não estavam prontos, então houve um empréstimo dessas aeronaves para a Austrália, depois foram devolvidos quando os F-111 começaram a chegar, né? Depois tem a Coreia do Sul, um grande operador, se não me engano, continua operando. A Espanha operou a versão C, o F-4C dele, né? Operou por algum tempo. Depois teve a Grécia e a Turquia. Ambos operaram e, se eu não me engano, ainda operam o F-4E. Tá? Curiosamente, a Grécia e a Turquia, eles são meio inimigos, né? E têm praticamente as mesmas armas, então a intenção do americano é geopolítica, né? Era manter aquela região ali capaz de oferecer resistência para a União Soviética, alguma coisa assim. Então, por isso que tinham essas aeronaves. E se você olhar bem, vamos pensar aqui em termos de Guerra Fria, bloco, Pacto de Varsóvia. O americano, além das bases que ele tinha, ele botou o F-4 na Alemanha, que pega a parte mais ocidental da Europa, né, da Alemanha, aquela região toda, mais ao sul um pouco a Espanha, né, depois mais para o leste, né, vai lá para o leste. Você tem o Mediterrâneo ali, Grécia, Turquia, Israel, lá no Extremo Oriente, Coreia do Sul e o Japão. Então ele cerca ali aquele bloco da União Soviética e China todinho com os F-4. Tá? Bom, com relação à aeronave, usou o o J-79, que é um motorzão. Curiosamente, é um motor que ele não tem, quem conhece turbina, sabe que você tem a turbina de N1 e turbina de N2. Tem a turbina geradora de gás, que é a que toca o compressor, e depois a turbina de potência, que é quem faz a expulsão dos gases com alta energia e dando a propulsão, né? E entre uma e outra não há conexão mecânica, só uma conexão pneumática. O caso do J-79, ele só tem um eixo só. Eu não entendo bem como é que é, mas eu achei incrível. Esse motor, ele é capaz de gerar, em pós-combustão, 17.900 libras, tá? Convertendo isso para quilos, dá umas 8 toneladas, 9 toneladas de empuxo cada motor. Então, isso numa aeronave, isso representa uma capacidade de aceleração, capacidade de gerar curva sustentada enorme, né? O F-4, aliás, essa era uma das as características dele. Depois que começaram a escola do Top Gun,
Uma das maneiras era a seguinte, porque no Vietnã eles descobriram que o F-4 não tinha como entrar em combate com o MiG-17 ou o MiG-21, porque eles tinham uma capacidade de curva muito melhor do que a do Phantom. E eles descobriram então que era muito simples. Entrou em combate, o MiG vinha para trás e o cara ia na vertical. Eles falavam de mudar o plano, né? Em vez de ficar no plano horizontal, ele ia para o plano vertical, que o MiG não conseguia acompanhar. Então ele subia, acelerando ali, né? Depois retornava. E aí, eventualmente, conseguia a vitória. Bom, era isso que eu não quero falar, não quero me estender muito, é só um videozinho mais ou menos curto. Então, no dia de hoje, um camarada chamado Robert Little, ou Bob Little, que na época ele era o piloto-chefe do projeto, ele fez o primeiro voo nesse dia, que aliás o primeiro voo, ele teve uma pane hidráulica, ele teve que voltar para resolver o problema. Isso está no YouTube, é só bater lá que tem. E depois ele saiu de novo e já no primeiro voo ele já quebrou a barreira do som e tal. Tá? Por curiosidade, esse projeto desse avião, ele foi feito na marra, tá? A Marinha precisava de aviões, mas não precisava desse avião. Foi uma ideia do James McDonnell, junto com os engenheiros dele lá, vamos fazer um avião assim, assim, assado, e acabou acontecendo devido a algumas, devido às necessidades da época da Guerra Fria. Isso é 55, 56, tá? O auge ali da Guerra Fria, e eles bancaram esse projeto e apresentaram para a Marinha achou interessante, e aí sim ela pôs o dinheiro para fazer funcionar esse projeto. E assim foi feito, como eu falei, foram 5.195 unidades, tá? Perderam um bocado lá no Vietnã, caía como mosca, tá? Os cálculos aí, quase 500 unidades da Marinha, mais outras tantas da Força Aérea, tá? E acabou, enfim. Ele sobreviveu e é um tremendo do avião, a qual eu sou fã, tá? E mais ou menos essa história. Então hoje fazem mais de 60 anos que esse avião começou a voar. Ainda tem dele voando por aí, claro que não está mais na linha de frente, mas mesmo assim é um tremendo avião. Obrigado aí por vocês terem chegado até aqui. Eu vou publicar no YouTube, se vocês puderem dar um like, né, e compartilhar, eu agradeço. Uma boa tarde para vocês.